Olá, Elite, seja bem-vindo ao nosso curso em exercício para as provas da FCC. Vamos detonar aqui juntos. Vamos pegar aqui os principais tópicos da FCC, da Fundação Carlos Chagas. Os principais tópicos. Nós sabemos que a FCC, galera, gosta muito de quê? Vamos lá juntos? Gostam muito de... Deixa eu até escrever aqui. As principais matérias, né? Eu vou colocar aqui nesse cantinho aqui, não tem problema não. Depois eu apago. Mas vamos lá. Toda parte de verbo, gente. Concordância. Concordância. Cai muito. Vozes verbais. Cai muito. Correlação verbal, conjugação também, professor, cai muito, tá? Então essas três matérias aqui despencam na FCC. Professor, mas eu já vi muitos itens também, eu vejo itens de pontuação, conjunções, reescrita, pronomes. Olha só, galera, preste atenção, reescrita cai demais. O que eles cobram em reescrita? Assinale a alternativa correta e coerente. Correta e que mantém também o sentido original. Aí dá A, B, C, D, E. Pronomes, o que eles cobram muito? Aquelas estruturas de que, de cujo, a que, de cujo, de que. Concordância, muito. Vozes verbais, transformar de ativa para passiva, de passiva para ativa. Correlação de tempos e modos verbais. A própria pontuação. O emprego dos conectivos, com quanto, posto que, não obstante. Mas há uma grande vantagem nessas provas da FCC. Você que está preparando para um concurso da FCC. Grande. O examinador é previsível. Ele tem uma linha e sempre obedece a essa linha. Eu posso te garantir que na sua prova terá uma questão de vozes verbais. Posso garantir que vai ter uma questão de correlação verbal, pode ter até duas de concordância. Posso garantir, são coisas que eu falo para o aluno e não estou blefando não, você pode abrir as provas. Beleza? Eu vou fazer com vocês aqui um treinamento, é algo mais dinâmico para quem já tem o conteúdo, para quem já tem a teoria. Para quem já tem a teoria, algo mais dinâmico. E eu vou revisar o conteúdo aqui com vocês da FCC. Legal, galera? Vou fazer uma revisão mais dinâmico, uma pegada mais rápida. Já tem aqui no Gran Curso Online o meu curso do CESP, né? Agora eu vou fazer esse da FCC. E sempre que eu for começar um conteúdo, eu vou fazer uma pequena revisão, algo bem rápido aqui com vocês. Beleza, galera? Então vamos iniciar o nosso curso? Vamos detonar? Beleza? Então vamos lá. Olha só. Nós vamos começar por uma matéria muito importante, que é essa aqui, ó, vozes verbais. Vozes verbais, tá? Cai em quase todas as provas. Se você pegar aqui, ó, olha só, FCC TRT Analista 2016. A transposição de uma frase na voz ativa para sua exata correspondente na voz passiva ocorre em... Ele quer uma... que você tenha transformado de voz ativa para voz passiva. O que ele está cobrando, Cleiton? Transposição de voz verbal. Então, olhe para mim aqui no quadro, por favor. O que ele está cobrando? Transposição de voz verbal. Ele quer que você muda da ativa para passiva. Para sua exata correspondente na voz ativa. Ocorre em a transposição de uma frase. Ele quer a correspondente... na voz passiva, então de ativa para passiva. Às vezes ele pode cobrar também, galera, de passiva para ativa. Pode cobrar também de passiva para ativa. Então, fique atento. Nós vamos detonar com isso aqui, beleza? Eu quero te ver passando no concurso. Legal?
Vamos lá. Então vamos fazer uma pequena revisão, algo muito rápido, porque nossa turma é em exercícios, né? Não vamos esquecer disso. Não é teoria. Vozes verbais. Existe voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Vocês já sabem disso. Aí eu coloquei algumas observações sobre a voz passiva, algumas características da voz passiva analítica, observações da voz passiva, características da voz passiva analítica, características da voz passiva sintética. Olha só. Vamos já pegar um exemplo. Já volto naquelas observações lá com vocês, eu vou ler com vocês. Olha só. Agências oficiais do governo confirmaram. Galera, vamos aqui comigo. Quem é que confirmou? Agências oficiais do governo é o sujeito. E aqui o verbo. Observe que eu tenho uma relação do sujeito aqui. Eu tenho um sujeito aqui, agente. Agências oficiais confirmaram, ele pratica ação. Então aqui eu tenho a chamada, nessa primeira, voz ativa. Voz ativa. Olha só, galera, quem confirma, confirma algo. Aqui é o alvo da ação, é o chamado objeto direto. Então, eu tenho a voz ativa, porque o sujeito aqui é agente, ou seja, ele pratica ação. Tem a voz ativa. Olha só. Para transformar na passiva, olha só, galera. Primeira coisa, o que eu escrevi aqui para vocês? Em regra, a voz passiva ocorre com VTD. Eu vou te mostrar por quê. Toda voz passiva tem VTD, mas não tem objeto direto. Existem dois tipos de voz passiva, analítica e sintética. Olha só. Características da voz passiva analítica. A voz passiva analítica é formada pelos verbos auxiliares ser, estar, mais o particípio. Geralmente virá com a agente da passiva. Então, gente, na transposição de voz verbal, que é isso que está cobrando na primeira questão, transposição da voz. Os examinadores de concurso, eles pedem para você jogar de voz ativa para jogar na voz passiva. E às vezes ele faz o contrário, pede de passiva para ativa. Isso é comum. De ativa para passiva e de passiva para ativa. O que eu sempre digo aos meus alunos, sempre, o objeto direto da ativa, o objeto, ele vai ser o sujeito da passiva. O sujeito da passiva, elite, vai ser o objeto direto da ativa. O sujeito aqui da ativa será o agente da passiva. O agente da passiva, nós já vamos resolver os itens. Vai ser o sujeito da ativa. Isso é verdade. Isso é transposição. Então essa questão está te cobrando isso, ó, transposição. Mudar de ativa para passiva. Então essa questão está te pedindo isso, ó. O objeto da ativa vai ser o sujeito da passiva. Mas antes de eu pegar a questão, vamos fazer aquele exemplo? Então, ó, o objeto da ativa é o sujeito da passiva. Então isso aqui vai ser o sujeito. O número de vítimas foi confirmado. Galera, o número de vítimas confirmou alguma coisa? Não, ele foi confirmado. Nós temos aqui um sujeito paciente. Ele não confirma nada, ele foi confirmado. Isso aqui na gramática normativa é chamado de voz passiva analítica. Deixa eu mostrar algo disso aqui. O número de vítimas foi confirmado. Então, ó, qualquer gramática tem isso aqui, ó, mostra para você que o objeto da ativa vai ser o sujeito da passiva. E o sujeito da ativa é chamado de agente da passiva. Você que tem em casa aí que já estudou a matéria, agente da passiva vem com a preposição por ou de. Né? Porque quando eu falo o número de vítimas foi confirmado, quem é que confirmou o número de vítimas, gente? Quem? Foi confirmado quem? Pela agência.
por agências do governo, as agências que confirmaram. Então, preste atenção. Então, o objeto da ativa vai ser o sujeito da passiva. O sujeito da ativa vai ser agente da passiva. Gente, por isso que voz passiva, olhe para cá, ocorre só com verbos transitivos diretos. Porque eu preciso de um termo sem preposição para ser o sujeito paciente. Por isso que a gramática fala que voz passiva é com VTD. Porque eu preciso de um alvo sem preposição para exercer a função de sujeito. Por isso que a voz passiva é só com VTD. Por isso. Nada além disso. Olha só. Vamos aqui comigo. Olha só. Não, aqui no quadro mesmo, eu só peguei o controle aqui. Olha só. Vamos aqui às observações. Observações. Em regra, a voz passiva é só com VTD. Por que é só com VTD? Porque eu preciso de um termo sem preposição para ser o sujeito. Então é só com VTD mesmo. Vamos lá, detonar. Na voz passiva, há VTD? Sim! Mas quando há VTD, o cara procura quem? O objeto direto. Mas voz passiva não tem objeto direto. Tá? Por quê? Objeto é quem sofre a ação. Para eu ter voz passiva, quem sofre a ação vai estar na qualidade de sujeito. Por isso que você olha para cá, ó, confirmado. Ó, deixa eu escrever aqui. Ó. Foi confirmado. Quem confirma, confirma algo, não tem objeto. Por que voz passiva não tem objeto? Porque quem sofre a ação estará na qualidade de sujeito. Vamos lá, continuando aqui. Voltando. Outra coisa importante aqui na características da voz passiva analítica. A voz passiva analítica é formada pelos verbos auxiliar ser ou estar. Então, uma coisa importante. A voz passiva analítica sempre vai ter um verbo a mais, que é o verbo ser ou estar. Mais o particípio que já está lá. Mas vai aumentar o ser ou estar. Então, a voz passiva analítica aumenta um verbo. Então, olha só. Aqui na ativa tem confirmaram. Tem um verbo? Tem ou não tem? Na passiva eu vou ter quantos? 2. Ó, o particípio e o foi. Confirmaram. É passado ou não é? O foi também pretérito perfeito. Sempre acompanhando o mesmo tempo e modo. Então, ó, gente, se na ativa eu tivesse 2 verbos, em regra, na passiva eu teria quantos? 3. A passiva analítica sempre vai aumentar um verbo. E qual é o verbo que aumenta? Hein? Ser ou estar. Vocês estão me entendendo, gente? Beleza? Então, aqui é um verbo principal e aqui é o verbo auxiliar, que acompanha o auxiliar, acompanha ao mesmo tempo e modo aqui do confirmaram, né? Que é passado, até perfeito. Né? Beleza, professor? Eu entendi. E a voz passiva analítica, uma das características dela é formado de ser ou estar, mas participio, já acabei de falar, geralmente virá com agente da passiva. Expresso, não é obrigatório, mas geralmente virá com agente da passiva. Mas se eu tivesse colocado aqui, só assim, o número de vítimas foi confirmado. É voz passiva. O sujeito é paciente. Só que não teria agente da passiva expresso, escrito. Tudo bem? Nós não teríamos. Então, gente, rápido, eu estou sendo rápido aqui. Mas só para você revisar esse básico aqui, para a gente não chegar só resolvendo. Para você detonar lá na prova. Professor, beleza, cara, entendi isso aqui, eu já vi isso também no seu curso. Beleza, mas está reforçando. No meu curso completo. Mas está reforçando. Beleza, Elite? Legal? Tudo bem mesmo? Ó, uma coisa importante, que isso aqui vai cair muito em concurso. Vocês notaram que aqui o verbo concorda com o núcleo do sujeito, princípio de concordância. Confirmaram está no passado. Mas você viu que agora está no singular, foi confirmado. Por quê? O objeto aqui é singular. O objeto não vai ser o sujeito? E o verbo não concorda com o núcleo do sujeito? Então tome cuidado isso em concordância. Ó. O número é singular, aqui vai para o singular. Porque o objeto agora é o sujeito aqui. E toda voz passiva tem VTD, mas não tem objeto direto. Beleza, agora a próxima. Olha aqui. Confirmou-se o número de vítima. Quem confirmou está aqui? Não. Tem como eu falar, ele confirmou-se o número de vítima? Não. Aí eu falo, quem confirma, confirma algo, VTD. Não há preposição. Isso aqui vai ser o sujeito paciente. O verbo concorda com o núcleo do sujeito paciente, que é quem? Número, por isso que está confirmou no singular. E aqui partícula
passivadora. O nome disso aqui é voz passiva sintética ou pronominal, mas é voz passiva também. Então, na língua portuguesa, vamos lá, galera. Existem quantos tipos de voz passiva? 2. Analítica, que é a que tem a locução verbal, essa que aumenta um verbo. E a sintética, que é com o pronome se, a chamada partícula passivadora. O que eu acho engraçado é que aqui as pessoas vão procurar o objeto direto, porque quem confirma, confirma algo, professor. Cadê o objeto? Isso é voz passiva. Toda voz passiva tem VTD, mas não tem objeto direto. Quando alguém te perguntar onde está o objeto, você fala que isso é voz passiva. Voz passiva tem VTD, mas não tem objeto direto. Beleza? Então, ó, só para fechar, nós já vimos as características da voz passiva analítica. Acabei de falar, aumenta um verbo e geralmente vem com agente da passiva. Sintética é aquela que tem o pronome se e geralmente virá sem agente da passiva. Então vamos detonar. Pegar a primeira questão. Agora é rapidinho. Vamos lá. Olha só. Preste atenção. Transposição de uma frase. A transposição de uma frase na voz ativa para a sua. Ai! Meu Deus, vamos lá. A transposição de uma frase na voz ativa para a sua exata correspondente na voz passiva. Transposição. Então ele quer de passiva, de ativa para passiva. Olha só, galera. Olha a primeira. Eu já vou direto à resposta. Depois eu falo por que as outras não são. A resposta aqui é a letra D. Olha o que ele tem aqui. Os machistas é o sujeito. Tem uma locução verbal. Vem seduzindo, ó, é um sujeito agente. Porque quem seduz alguém. Vem seduzindo quem? As mulheres com a placenta e tal, tal. Vem seduzindo as mulheres. Até aqui tá bom para mim. Gente, ele quer de passiva, de ativa para passiva. Preste atenção, aqui tá na voz ativa. Porque os machistas praticam ação, o sujeito pratica ação. O que eu ensinei para vocês? O objeto vai ser o sujeito. Então, quem vai ser o sujeito? As mulheres. Deixa eu colocar aqui, vai ter mais espaço para mim. As mulheres. Beleza, galera? As mulheres vai ser o sujeito. Beleza. Agora, o que eu ensinei para vocês? Os machistas, ó, vamos de ativa para passiva, ó. Deixa eu só voltar aqui, fica mais fácil. Ó, o objeto vai ser o sujeito e o sujeito da ativa vai ser o agente da passiva. Beleza. E, para mudar, vai aumentar um verbo, ser ou estar. Sempre para eu jogar na passiva analítica. Sempre aumenta um verbo. Então, olha só. Aqui eu tenho dois verbos. Vai ter que aumentar qual verbo? O verbo ser. Não é isso? Vai aumentar o verbo ser. Então, vai ficar como? As mulheres vêm. Olha o verbo ser. Sendo. Aumenta ele, ó. Tem que continuar. Vem o sendo. Vem sendo seduzidas por quem? O sujeito não vai virar o agente da passiva? Pelos machistas. As mulheres vêm sendo seduzidas pelo... As mulheres vêm sendo seduzidas pelos machistas. As mulheres não seduzem ninguém, elas vêm sendo seduzidas. Então, galera, o que eu quero de vocês? O objeto vai ser o sujeito, que são as mulheres. Compreendido? Olha aqui para mim no quadro. Vai ser as mulheres. Aqui, na ativa, eu tenho dois verbos? Sim. Na passiva, aumenta um verbo ou não aumenta? Sim. Qual é o verbo que aumenta? Ser ou estar. Aqui o verbo ser. Ó, vem sendo, e ele entra no mesmo tempo e modo. Aqui não é gerúndio. Então, vem sendo, aí vem o particípio. Seduzidas, vem sendo seduzidas, não é assim, gente? Pelos machistas. Porque o sujeito da ativa não vai ser o agente da passiva? Sim. Tá certinha a letra D de dado. Corretíssima.
Corretíssima. Agora, vamos excluir as outras? Eu vou detalhar cada uma. Por que não pode ser a A, professor? Vamos lá. Gente, para começar, voz passiva, regra geral, aspecto geral, ocorre com VTD. Olha para mim. Por que eu falo aspecto geral? Celso Cunha, na gramática, ele admite jogar em voz passiva o verbo obedecer e o responder, que são indiretos. Mas eu nunca vi isso cair em prova. Então, para a prova, gente, voz passiva ocorre com verbos transitivos diretos. Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto ou intransitivo, não tem nem jeito de jogar na passiva. Porque eu só jogo na passiva transitivo direto porque eu preciso de um objeto direto, de um alvo, para ser o sujeito paciente. E só pode ser sujeito termo sem preposição. Então, olhe para cá, letra A. As mulheres passaram a reagir, olha aqui, gato, a reagir contra as práticas. Contra a preposição. Errado, isso aqui não tem nem jeito de jogar na voz passiva, eu nem confiro. Nem confiro. Você quer aprender a fazer prova? Então, acredita em mim. Nem confiro. Olha pra mim aqui, olha pro gato. Voz passiva, cara, é só... Eu fiz assim, gente, porque o diretor me mandou um beijo. Eu fiz assim. Voz passiva é somente com VTD aí, cara. O contra tá preposicionado, isso não vai poder ser sujeito paciente. Então não posso transpor. Vamos pegar a próxima? A reação das mulheres traduz a intensidade de sua revolta. Aqui já dá. A reação das mulheres é o sujeito. Sujeito agente. Praticação. Traduz. Quem traduz? Traduz algo. A intensidade de sua revolta. Objeto direto. Então tem alguém para ser sujeito. Então o objeto vai ser sujeito. Então vai ficar, ó, a intensidade de sua revolta, beleza? É traduzida pela reação das mulheres. Gente, isso aqui, o objeto que vai ser o sujeito. Quem que ficou sujeito aqui? A reação das mulheres, que é sujeito aqui também. Tá louco? Tá errado. Erradíssimo. Erradíssimo. Né? É o objeto que vai ser o sujeito paciente. Já está errado. Vamos lá. Próxima. Ó, são históricos os preconceitos. O verbo ser de ligação não existe voz passiva, mas aqui tem. Ó. Os preconceitos aqui é um relativo. O que retoma os preconceitos. Agora, ó. Os preconceitos vêm vitimando as mulheres. Olha só, é voz ativa. Como é que vai ficar a frase? Ó, os preconceitos, esse que retoma os preconceitos, tá, gente? Vem vitimando as mulheres. Quem vai ser o sujeito, paciente? As mulheres, que não é o objeto. O objeto não vai ser o sujeito? Beleza, tá certo. Até aqui tá certo. Mas, gente, olha a maconha. De onde eles tiraram o verbo ter? Já tá errado. Você tem que aprender a fazer rápido. Olha aqui. Não, primeiro, olha aqui pro 4. Quando eu passo de ativa para passiva, aumenta um verbo. Aqui eu tenho o verbo vem, a forma verbal vem e o vitimando, o gerúndio. Tem dois, tem a locução verbal aqui, tem dois verbos. Então eu vou ter que aumentar o verbo ser. O que esse doido colocou aqui, o verbo ter? De onde ele tirou o verbo ter aí? Aumenta o verbo ser ou estar? Ele colocou quem? O verbo ter. Já tá errado? Já! Vocês estão me entendendo? Vou tomar uma aguinha aqui, olha só. Cara, você tem que aprender a fazer prova. Você tem que aprender a fazer prova. De onde ele tirou o verbo ter aqui? Já está errado? Já! Eles vivem fazendo isso. Por isso que eu te dei uma teoria breve antes. O que eu falei para vocês? Vamos lá, voltar aqui, ó. Característica da voz passiva analítica. É formada pelos verbos auxiliares ser ou estar. Tá escrito aqui verbo ter? Vai aumentar o verbo ter? Tá doido? Professor, é verdade, meu gato. É verdade. Galera, então essa C está errada. Letra E. Promessas e chantagens empregam os chantagens. Oh, meu Deus, quase que não sai. Promessas e chantagens empregam os machistas.
em seu processo de sedução. Professor, promessas e chantagens, sujeito agente, emprega. Quem emprega alguém, os machistas, objeto direto. Agora vamos jogar na voz passiva. O objeto vai ser o sujeito. Então os machistas vai ser o sujeito. Os machistas, certinho. Tem empregado maconha. De onde tirou esse verbo ter de novo? Deveria ser como? Os machistas são empregados por promessas e chantagens. Eles são empregados. O verbo ser que entra. De onde ele tirou o verbo ter? De novo. Olha aqui pro quadro. Acrescentando, ó, esse verbo ter aqui, como acrescentou aqui. Tá errado ou não tá, gente? Está. Então não se esqueça, gente. A resposta é a letra D de dado. Beleza, Elite? Legal mesmo? Vamos à próxima. Detonar. Vamos ler juntos aqui, ó. A frase que não admite transposição para a voz passiva encontra-se em. Que não admite transposição para a voz passiva. Gente, esse tipo de item é um item que vive caindo. E é um item de transitividade. Pelo aspecto geral que eu disse para você, sem entrar nos pormenores lá do Celso Cunha, que eu nunca vi em prova, do obedecer e responder, que são indiretos e aceitam voz passiva. Para ser voz passiva tem de ter VTD. Então olha só. Se eu tiver VTD, VTDI, que o VTDI tem VTD, aceita a voz passiva? Sim. Agora, se for VL, aceita a voz passiva? Não. Se for verbo intransitivo, joga voz passiva? Não. Aspecto geral, verbo transitivo indireto, aceita a voz passiva? Não. Tem que ser VTD. Por que tem que ser VTD? Eu preciso de um objeto direto para ser o sujeito paciente. Então, esse tipo de questão, olha aqui para mim, por favor. Esse tipo de questão, basta você analisar a transitividade. Basta você analisar a transitividade. Você tem que ser rápido. Você vai fazer análise de transitividade. Beleza? Vamos lá para a questão. Você vai analisar transitividade. Gente, aqui não aceita é a letra B. Elas protestam contra alguma coisa. Tem preposição ou não tem? Se tem preposição, eu posso jogar na voz passiva? Não. Não admite transposição para voz passiva. É a B. Acabou, já acertou a questão. As outras, todas têm VTD. Ó. O acesso das obras ao status estético que as exalta. Quem exalta, exalta algo. O as, quando completa verbo, é objeto direto. Aceita. Ah, eu queria mudar. Não, ele não está te pedindo. Se é transitivo direto, aceita. Gente, você tem que aprender a fazer prova. Você tem de ser objetivo. E eu tô aqui para te ajudar. Beleza? Então vamos lá. Pega na próxima. Muitas obras antigas celebram vitórias militares. Quem celebra, celebra algo. Vitórias militares são celebradas. É VTD ou não é? Aceita a voz passiva. O museu, por retirar as obras, que retira algo direto. Aceita a voz passiva? Aceita. A crítica mais comum contra o museu apresenta o pronome de novo. Ele é apresentado. Ó, objeto direto. Não vou nem jogar na voz passiva. A única que não admite por ter preposição é a letra B. Então, não é difícil. Você aprendeu a fazer esse tipo de questão agora? Você tem que ser rápido. Você não tem muito tempo. Tudo bem, Elite? Vamos pegar a próxima. Olha lá. Nenhum fator isolado nessa coleção poderia tê-los derrubado tão severamente. A transposição da frase acima para a voz passiva terá como resultado a forma verbal. Ele quer jogar na voz passiva. Na voz passiva. Terá a seguinte forma verbal. Olha só. Nenhum fator isolado nessa coleção. Gente, quem é o sujeito aqui? Nenhum fator isolado poderia tê-los derrubado. Gente, aqui eu tenho 3 verbos. Quem derruba, derruba alguém. Vai derrubá-los. Isso aqui é o objeto direto. Ele quer que você jogue na passiva. Então eu vou te ensinar algo básico. Ele quer na voz passiva. A primeira coisa que eu te ensino.
A passiva analítica aumenta um verbo. Vamos lá de novo. A passiva analítica aumenta o ser ou estar. Aumenta o ser ou o estar. Então aqui, olha lá. Aqui, então a estrutura vai ter que ter o verbo poder, vai ter de ter o verbo ter, vai ter de ter o verbo derrubar, mais o ser. Então a estrutura da resposta na análise vai ter que ter 4 verbos. Só com isso, você já vai excluir de cara, vai aumentar o verbo ser. A letra A, porque esse verbo ter de novo, o que esse cara está fazendo aqui? Opa, maconha minha, espera aí. Essa aqui tem um T mesmo aqui. Eu empolguei com as outras, né? O que o verbo vir está fazendo aqui? Vir. Vir é do vindo. Ele aumentou o verbo vir. Aumenta o verbo vir? Não, gente. Aumenta o verbo ser ou estar. Aqui, ó, poderia ter. Tem verbo vir aqui? Não. Tem que aumentar o verbo ser. Essa tá fora. Poderiam ter derrubado. Tá errado. Tem que ter 4 verbos. O poder, o ter, o derrubar, mais o ser. A letra C tem o poderia? Ó, já excluímos essa e essa. Tô te ensinando a fazer prova. Ou a letra C, cara? Tem o poderia? Sim. Tem o ter? Sim. Tem um sido aqui, que é o verbo ser? Tem. E tem um derrubar. Ixi, essa fica. Essa ainda fica aqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Ela fica. Não vou arriscar nada. Olha a D. Poderia, tem. Ter, tem. Ser, tem. Derrubar, também fica. A letra E. Poderia terem. Não, tá doido? Poderia terem. Existe essa concordância. Né? Então, nós ficamos entre a C e a D. Nós excluímos 3. Ficamos entre a C e a D. Agora, olha o jeito que eu vou matar a questão numa elegância. Galera, ele quer que você joga na... Olhe para mim. Ele quer que você jogue na ativa. O objeto, que é o los, é o objeto direto. Ele vai ser o sujeito paciente. O objeto aqui, ele vai ser o sujeito. O los está no plural ou não está? Está! Então, se ele vai ser o sujeito, ele vai mandar o verbo para o plural. Então vai ser o quê, gente? Vai lá. Poderiam ter sido derrubados. Vocês entenderam? Se aqui fosse, galera, olha para cá. Se aqui fosse lo, porque o objeto não vai ser o sujeito. Se aqui fosse lo, seria poderia. Ele poderia ter sido derrubado. Mas se é los, é eles. Eles poderiam ter sido derrubados. Você entendeu, gente? Isso não é macete. Eu estou usando a teoria ao nosso favor. Estou utilizando a teoria ao nosso favor. Então, essa concordância vai te ajudar? Vai! Porque o objeto vai ser o sujeito. Se o objeto é plural, ele vai ser o sujeito. Então, ele vai mandar o verbo plural, porque o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, a resposta é a letra D. Última aí. Essa aula vai ficar maior para a gente terminar essa revisãozinha aqui. FCC, TRT, Analista 2016. Vamos lá. A alteração da voz do verbo poder nas 2 vezes em que ocorre no último parágrafo deverá resultar nas seguintes formas, respectivamente. Olha só. Nas seguintes formas, respectivamente. Preste atenção. Onde eu tenho o verbo poder aqui? Deixa eu usar o marca-texto. Tem essa locução verbal, poderíamos qualificar. E onde que eu tenho o verbo poder de novo? Entre o nevoeiro que limita a montanha também, posso examinar. Olha só, essa questão, ela é perigosa. Eu a considero perigosa. E não é pouco não, tá? Você que está em casa aí. Porque ela não é uma questão comum em provas. O jeito que ele cobrou aqui. Olha o que ele fez.
Olha só. Ele pediu alteração de voz do verbo poder nas duas frases em que ocorre o deverá resultar. Vamos ver que voz que está aqui. Primeiro, enquanto o carro geme em curvas que já nem poderíamos qualificar. Gente, vocês já estudaram isso aqui um dia. Esse que é relativo. Ele retoma quem? Curvas. Então a frase vai ficar assim, ó. Nem poderíamos, é uma locução verbal, qualificar quem? Esse aqui não retoma curvas? Vai ser o objeto direto. Curvas. Ó. Nós nem poderíamos qualificar. Quem qualifica, qualifica algo. Isso é voz ativa. É o objeto. Então, de cara, para eu jogar em voz passiva, o problema é que aqui, gente, todas as passivas ele jogou passiva sintética, com pronome C, tá? Todas ele trabalhou com pronome C. Mas, enfim, vamos usar a concordância a nosso favor? Qualquer coisa que você vai fazer, se eu for jogar na ativa, o objeto da ativa vai ser o sujeito da passiva. Você lembra disso aqui, ó? Vamos aqui, rapidinho, ó. Ó, o objeto vai ser o sujeito. Não se esqueça disso, isso é importante. Então, vou te ensinar aqui que você vai matar isso tão rápido que você vai falar assim, professor, eu não sabia que era tão fácil. Se eu soubesse... Ó. Opa, eita, passei muito, cara, tô ficando doido. Passei muito. Viajei. Olha só. Olha que lindo. Alteração da voz do verbo poder. Alteração da voz. Então isso aqui vai ser o sujeito. Se ele vai ser sujeito, ele é plural, então vai mandar o verbo pro plural. Então, essa tá fora, que tá no singular. Essa tá fora, que tá no singular. Essa tá no plural, mas também tá fora. Por quê? Poderiam, vocês vão aprender comigo, é futuro. Eu não uso o pronome depois do futuro. O pronome oblíquo eu não uso depois do futuro. Não uso o pronome oblíquo do futuro. Então tá fora. Então nós vamos ficar entre de e é. Olha lá, gente. Olha pra mim. Olha o que eu fiz com você. Com isso, cara. Vai ter que ser se poderiam. Tem que ser plural. Porque curvas vai ser o sujeito paciente. Então, gente, olha que dica que eu tô dando pra você. O alvo vai ser o sujeito. Isso não é macete. Então, tem que ser plural. Porque isso aqui vai passar a ser sujeito. Vocês estão me entendendo ou não? Estão me compreendendo, gente? Então, fique esperto. Isso vai ser o sujeito paciente. Ou o sujeito passivo, como queira chamar. Beleza, Elite? Tudo certo mesmo? Estão compreendendo o que eu estou falando? Espero que sim, que você tem que arrebentar. Professor, é verdade, cara, eu entendi o que você falou. Eu entendi. Poxa, é verdade, então tem que ser plural. Agora vamos pegar a próxima? Ó, posso examinar, olha o que ele fala. Posso, quem é que pode? Eu posso examinar. Locução de novo. À vontade, isso aqui é a locução de verbial de modo. Quem examina, examina algo. Vai examinar o quê? As árvores, objeto direto. Agora, quem vai ser o sujeito? Hein? As árvores. Árvores, se ela vai ser sujeito, tá no plural ou não tá? O verbo vai ter que ser plural, porque o verbo concorda com o núcleo sujeito. Então a resposta é a letra D. Uma vez eu, em sala presencial, mostrei esse jeito de resolver para o aluno, ele foi e falou assim, professor, gostei do macete. Meu irmão, deixa de ser otário, isso não é macete, não. Eu estou usando a teoria a nosso favor. Eu estou utilizando a teoria ao nosso favor. Estão me entendendo, gente? Estou usando a teoria a nosso favor. Legal, galera? Tudo bem? Espero que entenderam. Fizemos aí, ó, 4 questões de voz verbais. Só que não foi aquele negócio de ficar dando gabarito, não. Eu detalhei toda a explicação. Beleza? Até a nossa próxima aula. Um forte abraço.